Bem-vindos ao programa Plano de Negócios da Mega Brasil. Esse programa está com oferecimento da Abrarec, Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente, e da Sky Group, empresa de inovação e estratégia corporativa. Bem-vindos ao secretário de Inovação e Novos Negócios da MDIC, Marcos Vinícius da Souza. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Um prazer. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Primeiro eu queria saber quem é, um pouquinho do teu currículo. Quem é Marcos Vinícius da Souza? Como você chegou a ser secretário de uma secretaria tão importante como de inovação e novos negócios? Ok. Bom, o meu primeiro emprego foi na área pública. Na verdade, eu fui policial civil aqui em São Paulo. Trabalhava, na verdade, em Santos e estudava aqui na FGV, Administração, em São Paulo. E aí eu tinha que manter o emprego para poder pagar a faculdade, que minha família não tinha condições de pagar. Então eu trabalhava em Santos e estudava aqui em São Paulo ao longo da semana. E aí depois disso eu me formei na FGV. Quando eu me formei, eu ingressei no mercado privado, trabalhei num fundo de Venture Capital, justamente fazendo buscas e investimentos em startups, e onde eu fiquei por cerca de 1 ano e meio, 2 anos no fundo. E aí eu fiquei doente, eu tive um problema de saúde e saí do fundo, pedi demissão para me tratar. Depois disso, durante esse período que eu fiquei fora, eu fiz um concurso público para o Ministério da Indústria e Comércio e acabei sendo aprovado naquela época. Por que você decidiu não voltar ao mercado privado e sim ingressar no concurso público? Bom, primeiramente foi por causa do tipo de carreira que eu encontrei no setor público. Eu não aceitaria ir para nenhum outro ministério que não fosse o Ministério da Indústria. E o tipo de trabalho que nós fazemos lá me atraiu muito, porque é justamente você mudar o ambiente de negócios no Brasil. E como eu estava do outro lado de lá, sofrendo com as dificuldades que o ambiente de negócios impõe para o país, eu achei bastante interessante a proposta de ter uma carreira dentro do Ministério da Indústria, lidando com empresas no dia a dia. Quais são os problemas que você via quando você estava trabalhando nessa área de Venture Capital, procurando startups? Bom, primeiramente, naquela época, foi em torno do ano 2000, não havia praticamente nenhum tipo de apoio do governo para a inovação. Você tinha, no máximo, para a área de ciência e tecnologia, com bolsas, geralmente voltadas para a academia. Para empresas mesmo, quase não havia instrumentos naquela época. Então, eu do lado de lá não tinha nenhum tipo de apoio. Então, era estritamente privado mesmo. E na hora que eu fazia o investimento ou buscava esses negócios, começava a operar, geralmente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente questões tributárias, de toda a parte trabalhista. Então, enfim, todas essas questões que até hoje não avançaram muito. E todo empresário sente isso bem na pele. Exato. E como foi essa mudança daquela flexibilidade que existe no mercado privado para ir num mercado público que, pelo menos para quem nunca trabalhou no serviço público, parece ser mais engessados, com muito mais regras e o que pode e não pode. Como foi essa transição? Em uma palavra, traumática. Foi muito traumática, porque eu cheguei lá vindo de um ambiente extremamente agressivo e dinâmico que é o de Venture Capital, e cheguei lá numa estrutura onde o primeiro choque que eu tive era uma concepção de que eu achava que em Brasília as pessoas realmente boas de trabalho eram as pessoas de alto nível nos ministérios e que os servidores públicos eram de baixo nível. E a minha primeira surpresa foi o contrário. Eu encontrei equipes fantásticas, competitivas inclusive com o setor privado, mas eu encontrei naquela época também uma barreira que era a baixa qualidade dos gestores de alto nível, principalmente os indicados políticos que eram colocados nos ministérios. Então foi bem traumático o primeiro ano. Eu pedi no primeiro ano exoneração 2 vezes para sair do governo. O pessoal do RH que não deixou, eles me tiraram de uma área, me colocavam em outra para ver se eu adaptava. E aí acabei adaptando até achar o lugar ideal, que era na área de inovação, onde eu trabalhava no setor privado antes,
e acabei indo para trabalhar nessa área de governo e inovação. E falando nesse aspecto traumático, né, o governo muda. Você sente quando o governo muda? É uma coisa que é política, a gente vê isso nas notícias, mas para você lá que está trabalhando é a mesma coisa? Então, vamos fazer um retrospecto desses 13 anos que eu estou lá. Sempre muda algumas coisas. O que não muda? A situação que não muda. Quando você tem, geralmente, pessoas de carreira em posições-chave. Então, quando você tem pessoas de carreira em posição-chave e equipes que são de carreira do próprio governo, você sente menos essas variáveis. Então, pode mudar, mas as pessoas mantêm o conhecimento na casa, continuam com os programas e não sente tanto impacto. Mas sempre quando muda, tem algum tipo de impacto, sim. Tem aquela mudança que é uma mudança que aconteceria na empresa. Alguém subiu de hierarquia ou saiu, aí tem uma mudança interna. A questão é realmente, você sente uma mudança entre Lula e Dilma, Dilma e Temer, impacta no trabalho ou são mudanças como qualquer outra mudança que você sentiria no mercado privado? Bom, eu, pelo menos por enquanto, faz ainda 3 meses, né, que sumiu o novo governo, então a gente ainda está avaliando isso daí. Mas eu acho que o que impacta mais, pelo menos na minha experiência dentro do Ministério, é o como que as pessoas de carreira começaram a subir nos cargos. No início, quando eu cheguei lá, não havia ninguém de carreira em altos cargos do Ministério, eram todas pessoas indicadas políticas. E o que acontecia? Que você não tinha, na verdade, uma continuidade dos programas ou do conhecimento mesmo. Para ter uma ideia, eu fui o primeiro diretor de carreira da história do meu ministério, em 2009, 2010, e depois vieram outros assumindo esse tipo de função. E isso é o que faz realmente ter uma diferença, porque você consegue manter as equipes, independente de quem mude, você mantém as equipes de alto nível ali dentro do Ministério, com capacidade, com conhecimento dos assuntos e com, principalmente, conhecimento dentro do governo de como fazer as coisas acontecerem. Muito bacana. Nós estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios da Mega Brasil. Esse programa é um oferecimento da AbraRec, Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente, e da Sky Group Inovação e Estratégia Corporativa. Senhor secretário, a gente, voltando a falar aqui do tema, eu queria entrar um pouquinho para o público poder entender o que é o MDIC, o que está dentro da responsabilidade desse Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e como ele é dividido em secretarias, e aí a gente entender em qual secretaria você está e quais são as funções dela. Então, vamos começar. O que é o MDIC? Qual é a responsabilidade dentro de um governo do Ministério? Bom, o MDIC é o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o ministério que, na verdade, o público-alvo dele são as empresas. Então, é a casa do setor privado dentro do governo federal. E o que nós fazemos são políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, para tornar as empresas mais competitivas. O Ministério tem hoje 4 secretarias. A Secretaria de Comércio Exterior, que cuida de toda a parte de negociação internacional, defesa comercial, estatísticas do comércio exterior, da balança comercial brasileira, e também a parte de programas de apoio à exportação. Então, essas são as principais áreas que tem dentro da Secretaria de Comércio Exterior. Uma segunda secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial,
que aí cuida especificamente de setores da economia. Então, por exemplo, automotivo, aeronáutico, siderúrgico, têxtil, calçados. Então, eles são especialistas setoriais nos temas para desenvolvimento desses setores. Tem uma terceira secretaria, que é a Secretaria de Comércio e Serviços, que, como o próprio nome diz, cuida de todo o setor de comércio, varejo e vários setores da área de serviços. E, finalmente, a secretaria da qual eu faço parte, que é a Secretaria de Inovação e Novos Negócios. Essa secretaria, o principal objetivo é transformar conhecimentos ou ideias que existem no Brasil, ou pesquisas, o que for, em novos negócios ou em negócios ou tecnologias para as empresas. Então, esse que é o nosso objetivo. A grande diferença que a gente fala em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia é que o Ministério da Tecnologia investe dinheiro para gerar conhecimento. Nosso objetivo é transformar conhecimento em dinheiro. Sim, capital e melhoria... Exato, competitividade das empresas, novos produtos, serviços. Tem que afetar no final o PIB de alguma forma. Tem. A gente fala que inovação boa é que tenha mais e melhores notas fiscais no final. Então, me corrija se eu estou errado, a impressão que dá é que existe um grande conflito de interesses, às vezes, entre o Ministério do Desenvolvimento Industrial, de Comércio e Serviços e outros ministérios. Então, a gente pensa, por exemplo, no Ministério do Trabalho, que talvez defenda mais o trabalhador. Aqui a ideia é defender mais o empregador. Você tem o conflito de quebra de patentes no setor de saúde, que para diminuir o preço dos remédios, mas vocês têm que defender o outro lado, do empresário, que se ele não tem uma defesa da patente dele na área da saúde, ele não vai poder investir, investigar e pesquisar novos. Existe, de fato, esse conflito entre os ministérios? Eu não diria conflito, eu diria, na verdade, áreas de competência. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Qualquer país é dessa maneira. O Ministério da Indústria sempre vai defender menos impostos, sempre vai defender taxa de juros baixa, sempre vai defender mais subsídios ou apoio ao setor privado. Isso é normal em qualquer governo. E aí o interessante é que o equilíbrio, ou seja, como é que você consegue equilibrar interesses, porque as decisões nunca são tomadas sozinhas, por um ministério só. Então o que a gente faz é tentar alinhar esses diversos interesses em diversos ministérios através do processo negociador. E acho que essa que é a riqueza de qualquer governo e o desafio também. E mesmo assim, o Brasil tem leis trabalhistas de 1940, tem leis do setor de logística de 1900, tem uma série de tributações insuportáveis. Às vezes você vai para diferentes contadores, eles dizem diferentes respostas, porque ninguém está entendendo exatamente como interpretar a lei. Então, por que é tão difícil conduzir essas mudanças, se é pelo menos razoavelmente claro que quem emprega a gente é o setor privado? Uhum. Na verdade, a participação do setor privado dentro das políticas de governo, eu ainda considero aquém do que deveria ser. Em outros países, geralmente, o Ministério da Indústria é um dos mais poderosos que tem em países mais desenvolvidos. E no nosso, acho que a gente tem que lutar para aumentar realmente a participação do setor privado. Isso tem a ver um pouco também com a parte toda cultural que a gente tem no Brasil, que muitas vezes as pessoas ainda têm na cabeça que é pecado ganhar dinheiro, que o empresário é sempre o mal da história, o explorador. A gente ainda tem um pouco dessa carga que a gente tem, essa cultura brasileira de pensar isso. Mas também tem outro ponto que é justamente a participação equilibrada que deveria ser entre o setor produtivo e o setor financeiro, também dentro do governo. Então, quando a gente faz essas discussões, tanto de política industrial quanto política de ciência e tecnologia, sempre vem o dilema, né? Ou seja, não vale a pena fazer um investimento maior agora, que vai ter um retorno a longo prazo muito melhor em termos de país, ou a gente pensa mais no curto prazo, nas próximas eleições ou algo do gênero. Então, acho que talvez o que a gente precisa hoje é uma visão mais de Estado e menos de governo, e principalmente uma visão que privilegie uma visão de longo prazo. Acho que esse que é o principal, que independente do governo que entre, seja respeitado as principais diretrizes de Estado que a gente precisa ter.
Porque investimentos, principalmente em ciência, tecnologia e inovação, que é o grande propulsor hoje das economias modernas, eles são de longo prazo. Um ponto que chama a atenção, né, e entendo que ele não cai na área do MDIC, mas é interessante conversar com alguém que esteja dentro do sistema. Por que não se muda a lei de licitações públicas, né? Esse conceito de comprar tudo por melhor preço. Aí você vai nos hospitais e tem uma seringa que não entra na veia da pessoa porque ela foi comprada pelo melhor preço. Se você você compra um tapa-buraco pelo menor preço de uma tonelada, e depois de um dia abre de novo aquele buraco. Você tem todo esse sistema de compras do governo é tão falho. Existe algum debate? Chega isso ou não? Isso já não faz parte do MDIC, apesar que toca no mercado privado, no sentido que o maior contratador do país é o mercado público. Bom, pelo menos na minha área, chega sim, e na verdade a gente tem algumas propostas. O que seria na área de inovação um apoio maior do governo, principalmente em compras públicas? Estados Unidos, União Europeia, Israel, Austrália, todos esses países usam há décadas o poder de compra público para a geração de inovação. A gente hoje não. A gente não tem essa previsão legal dentro da lei de licitações de você poder induzir o desenvolvimento de produtos que não existem a partir de encomendas ou de necessidades do próprio governo. Se não me engano, a internet começou assim num projeto dentro da DARPA, né? Foi. Que era um órgão militar de pesquisa e fomentou toda a inovação que a gente conhece hoje. Tem um começo lá. Então a ideia é tentar mudar isso de que forma? Sim, na última mudança da Lei de Inovação, que saiu agora em janeiro deste ano, nós havíamos proposto, nosso Ministério, algumas mudanças na lei de licitação para permitir esse tipo de desenvolvimento. Acabou entrando na lei de licitação, na nova lei de inovação, a questão de encomenda tecnológica, que o governo pode fazer encomendas. Só que encomenda só é pouco. O que a gente propôs além disso? Nossa proposta foi que a gente pudesse, dentro da lei de licitação, a partir de uma parceria do governo, com uma determinada empresa para desenvolver um produto que ainda não existe ou que tenha características específicas para governo, que depois o governo possa comprar esse produto com dispensa de licitação. Porque o que a gente vê hoje é uma situação esdrúxula, onde você, por exemplo, o caso da Petrobras. O caso da Petrobras, ela é obrigada a investir 1% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. A Petrobras vai nas universidades, coloca dinheiro nas pesquisas que ela tem interesse. Essas pesquisas, depois de alguns anos, viram startups ou empresas que ela tem interesse em contratar, e aí entra na Lei 8666, que ela vai disputar com grandes empresas, principalmente multinacionais, e nunca consegue. Então, a Petrobras ou o governo investe de um lado na pesquisa que ele tem interesse. Não recebe os frutos do outro. Depois que o negócio está pronto, que ele tem interesse em comprar aquilo, entra no processo de licitação e acaba sendo atropelado por grandes empresas. Então, a proposta que nós fizemos é o quê? A partir desse tipo de desenvolvimento conjunto, o governo pode ter dispensa de licitação para comprar aquele produto. Ou então, produtos oriundos de investimento de pesquisa do próprio governo, de interesse do próprio governo. E aí você teria essa possibilidade de fazer dispensa de licitação, nem que seja na primeira ou segunda compra também, para justamente fazer isso. Isso é a maneira que há décadas os principais países fazem e que a gente está tentando colocar de volta dentro da lei de inovação, porque isso daí foi vetado pela presidente Dilma na promulgação da lei. E aí agora nós... Você defendia grandes empresas que apoiam o governo, talvez? Não, na verdade eu acho que o próprio núcleo duro do governo, na hora de decidir isso daí, não entendeu o que era. Tenho certeza que foi isso. Então agora o que a gente está fazendo é, através de um projeto de lei, foi internamente dentro do governo. Nós fizemos reuniões internas no governo, foi aprovado na área técnica toda, e aí por algum momento, nas últimas horas antes de fazer a promulgação, acabou não acontecendo. Agora estamos retomando isso dentro de um projeto de lei, tanto da oposição quanto da posição agora. Então é um projeto de lei para retomar esses vetos e reinseri-lo isso. Para ter uma ideia, esse foi um dos únicos projetos que eu me lembro
que teve unanimidade no Senado e na Câmara. Não teve um voto contra essas propostas. E, infelizmente, foi vetado e calhou de cair num dia onde estava sendo votado impeachment, etc. e tal, e acabou, por causa daquela confusão, não sendo aprovado. Mas agora a gente está confiante que vai conseguir colocar de volta isso daí onde deveria. Muito interessante. Qual outras responsabilidades tem a Secretaria de Inovação e por que ela se chama Novos Negócios também? Bom, antes, até o ano passado, era só Secretaria de Inovação. E aí o ex-ministro Armando Monteiro, ele fez uma reforma administrativa dentro do Ministério, acompanhando a reforma administrativa do governo, e o que ele viu era o seguinte, que muitas das coisas que a gente fazia era para a geração de novos negócios. E novos negócios não apenas startups, mas novos negócios, inclusive para empresas tradicionais. E por isso que a gente começou a identificar que, na verdade, não era só inovação. Porque inovação geralmente é a tecnologia, né? A ferramenta. O que a gente quer realmente é novos negócios. Seja para empresas existentes ou seja para empresas que não existem. Muito bacana. E uma coisa que sempre ficou para mim muito complicado de entender é aonde vai a responsabilidade do MDIC e onde vai a responsabilidade da Sebrae? Porque você está falando de startups, que são pequenas e médias empresas, a gente vê muitas vezes eventos da Sebrae apoiando startups, etc. Quem é a Sebrae dentro do governo? Como funciona esse relacionamento? Bom, na verdade, o Sebrae é um órgão privado que recebe recursos públicos através da Confederação Nacional da Indústria para executar atividades mas no âmbito privado. Eles operam privadamente, têm que prestar contas para o Tribunal de Contas da União e para... Por estar recebendo recurso público. Mas a grande diferença é que nós, como Ministério, como Secretaria, nós não executamos ações na ponta. O que nós fazemos é formulação de políticas e a partir dessa formulação de políticas, outros, como o Sebrae ou outras agências, eles fazem a execução disso. Como a gente trabalha muito com o Sebrae? Por exemplo, o Programa Inovativa Brasil de Startups. É um programa extremamente inovador, que é único no mundo, isso não é a gente que falou, é um pesquisador do MIT que nós contratamos e a própria McKinsey que nos ajudou a estruturar o programa, não identificaram no mundo programa igual. Como era um programa muito arriscado e complicado de ser feito, porque era inédito, nós corremos o risco. A hora que esse programa começou a dar certo, nós nos aliamos ao Sebrae para ele fazer também a execução junto conosco do programa. Outra questão são questões regulatórias, onde o Sebrae traz muita informação para a gente da ponta, já que eles estão em contato com os micro e pequenos empresários, e com essas informações nos subsidia também para políticas públicas, para mudanças regulatórias, para novos instrumentos de fomento. Então, esse é basicamente o tipo de trabalho. A gente faz desenvolvimento de políticas públicas e eles fazem mais execução de programas. Execução dos programas, muito bem. Nós estamos finalizando aqui nosso segundo bloco do programa Plano de Negócios. Nós voltamos daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o secretário de Inovação e Novos Negócios da MDIC, Marcos Vinícius de Souza. Esse programa é um oferecimento da ABRAREC, a Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente, e da Sky Group, Inovação e Estratégia Corporativa. Uma pergunta, senhor secretário, a gente estava falando de startups, por exemplo. Por que o interesse do governo investir num modelo onde a gente sabe pelas estatísticas do próprio Sebrae que a maioria dessas empresas vão desaparecer em menos de 5 anos?
Bom, o principal objetivo de investir em startups é a renovação do parque industrial ou empresarial brasileiro. A partir das startups, a gente acredita que novos negócios que não estão no radar de grandes empresas vão surgir e principalmente com potencial de fazer disrupção em grandes empresas, de quebrar grandes empresas, de revolucionar mercados e de fazer a competitividade do país como um todo aumentar. Um outro aspecto também das startups, apesar da alta mortalidade, é que quando as poucas que sobrevivem dão certo, o crescimento é muito rápido, muito explosivo e realmente revoluciona setores. Essa é a esperança que a gente tem ao fazer investimento em startups. E como se mensura o sucesso de um programa de startups, já que pode ser uma de 1000 que vão dar sucesso ou até menos? Como a gente pode verificar que está dando sucesso e assim dar continuidade ao programa com investimento federal, etc.? Bom, tem várias métricas, algumas óbvias e outras nem tão óbvias. As mais óbvias são quanto que conseguiu atrair de investimentos de capital de risco, seja de anjos, venture capital e outras fontes. Outra é a questão de número de empregos gerados e a qualidade desses empregos. Geralmente, startups são empresas de tecnologia e que essas empresas de tecnologias têm uma mão de obra mais qualificada que paga melhor. Então, geração de empregos é uma outra fonte. Uma terceira seria retorno dos impostos, ou seja, como que é o crescimento dessas empresas, que isso retorna para o próprio governo como um retorno do investimento. Essas são as mais óbvias que a gente usa. Quais as menos óbvias que a gente também identifica? Amadurecimento, por exemplo, dos empreendedores, ou seja, muitas vezes eles quebram 1, 2, 3 vezes, mas aí na quarta dá certo. Então você está investindo no empreendedor, ele está se... Geralmente, amadurecendo, o que a gente faz, um dos critérios mais importantes é o time, o empreendedor e sua equipe para fazer aquilo acontecer. Você não está investindo no cavalo, mas sim no jockey. No jockey que está em cima dele. Exatamente, porque muitas vezes a gente olha um time de empreendedores e de sócios, a gente olha assim, um negócio está muito ruim, mas colocando ele em outro tipo de negócio, ele decola. É mais difícil você achar bons fundadores, bons empreendedores do que bons negócios, necessariamente. Então, essa perspectiva de você amadurecer empreendedores, ou então muitos deles, quando vão trabalhar em empresa, vão com outra mentalidade. Então, quando você entrou num ambiente de startups, quando você volta para o setor corporativo, você está com outro patamar de responsabilidade, de conhecimento. Então, assim, esses são alguns dos principais indicadores que a gente usa. Uma outra pergunta nesse quesito, o Brasil, quando você olha o tamanho do investimento global no mundo, no Brasil ele é muito pequeno, se não me engano é menos de 2%. O que o Brasil pode fazer para atrair mais investimento externo de qualidade para o Brasil? Esse deveria ser um indicador tão importante como o desemprego ou a inflação, né? Quanto atrativo nós somos para investimentos internos. Isso é algo que interessa o Ministério? Sim, vamos separar investimentos, né? Nós temos investimentos diretos, que a maior parte são em estruturas produtivas, né? Então pode ser investimento em infraestrutura, pode ser investimento em bancos que são comprados, em grandes redes de varejo, por aí vai. Mas tem um outro tipo de investimento que a gente começou a fazer e receber nos últimos 5, 6 anos aqui no Brasil com mais força, que é a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de multinacionais para o Brasil. O Brasil começou a entrar no radar de algumas corporações mundiais para instalar centros de P&D. E aí, basicamente, a gente tem 3 grandes motivadores para esses investimentos virem para o Brasil. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Primeiro, o tamanho do mercado. Se aquele mercado é grande o suficiente para você desenvolver produtos e soluções específicas para ele, por exemplo, agronegócio no Brasil, por exemplo, pré-sal da Petrobras, por exemplo, mineração da Vale. São grandes vocações que o Brasil tem que empresas do mundo inteiro podem trazer soluções e desenvolver produtos novos que não existem em outros lugares do mundo. Então, o mercado é uma delas. Uma segunda variável é recursos humanos. Tanto a quantidade de talentos que a gente tem aqui, quanto custos. Quanto custa esse talento comparado com outros lugares do mundo. E o terceiro pilar que a gente tem é a questão de apoio governamental. Ou seja, que tipo de apoio o governo dá para você trazer operações para cá.
Então, a partir desse diagnóstico, nós criamos o programa junto com a Apex, a Agência de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, o programa Innovate in Brazil, que a gente faz uma série de ações no exterior, com CEOs mundiais, mostrando que o Brasil é também um destino competitivo para fazer inovação, e não só produção e manufatura. Um segundo ponto é a facilidade com que eles têm na hora que entram em um programa desses. Em vez de bater em diversas portas diferentes dentro do governo federal, depois no governo estadual e às vezes até no municipal, a gente tem um serviço de atendimento customizado para cada tipo de projeto que essas multinacionais trouxerem. Nós colocamos toda a equipe da Apex para estruturar um pacote específico de apoio para atrair aquele investimento. E esse pacote de apoio é todo o governo federal, estadual e municipal, e a empresa recebe o pacote pronto de oferta para vir para o país, porque na maioria desses centros estão competindo com outros países. Então a gente precisa também estar competitivo no pacote de oferta. Muito interessante. E o que a gente pode fazer, e o Ministério está fazendo, para melhorar as exportações brasileiras? Se a gente se compara, né, com China, ou com os Estados Unidos, ou com países de tamanho continental como o Brasil, eles exportam muito mais. A Alemanha, né? Já o Brasil foca sempre muito historicamente no mercado nacional. O que se pode fazer para melhorar as exportações brasileiras? Na verdade, o que a gente tem visto nos últimos anos é que as empresas brasileiras só optam pela exportação em momentos de crise no mercado interno. No mercado interno, isso aí. Porque o mercado interno é tão grande que ela já acha que é suficiente a ficar aqui no mercado interno. Então, o que tem de ações que podem ser feitas? Tem todo um rol de produtos da Apex para ajudar não só a exportação, mas a internacionalização de empresas brasileiras. Ou seja, exportação é o primeiro passo para você se internacionalizar. Depois vem toda uma parte de parcerias que você faz com empresas estrangeiras, instalação de filiais em outros países, e chegando até o ponto de instalar centros de P&D em outros países integrados com os seus aqui. Então, tem programas específicos da Apex para apoiar qualquer setor brasileiro para fazer exportação, inclusive com apoio financeiro para ajudar nisso. E tem também outras medidas, como, por exemplo, o próprio MIDIC tem programas de apoio aos empreendedores e aos empresários que querem exportar e não sabem como. Então, a gente tem o Programa Nacional de Cultura Exportadora, onde é dado uma série de cursos, treinamentos, consultorias para as empresas que querem exportar o fazerem com apoio governamental. Muito interessante. E agora outro tema que a gente sabe que é complicado no Brasil, quando você quer registrar alguma propriedade intelectual, alguma patente. Se não me engano, demora mais ou menos 12 anos o registro de uma patente, isso é correto? Isso, a média está nesse número. Por que é tão difícil? E por outro lado, por que é tão... O que se pode fazer para melhorar isso? Existe algum interesse de melhorar esse número de anos? Existe uma razão objetiva por demorar tanto? É falta de orçamento? O que faz isso demorar tanto? São várias razões. Primeiro que o próprio INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ficou muitos anos sem concurso público. Grande parte da força de trabalho do INPI aposentou nesse período. E o pior, os concursos que tiveram dentro do Instituto, a gente tem um turnover, ou seja, pessoas que saem quando entram de cerca de 30%. Geralmente que são assediadas pelo setor privado e acabam saindo para trabalhar no setor privado. Então, assim, o primeiro ponto é gente dentro do centro. Literalmente mão de obra. Mão de obra que falta para fazer exame de patentes. O segundo ponto é que o governo federal, nos últimos 10 anos, quadruplicou o investimento em ciência e tecnologia. E esse investimento em ciência e tecnologia começou a vir um volume de aumentar o número de patentes, de pedidos. Então você teve uma redução no número de pessoas com aumento no número de pedidos. E a gente está atento para isso. Na verdade, uma das prioridades do nosso ministro hoje é resolver o problema do INPI. Para isso, nós fizemos um acordo com o Movimento Brasil Competitivo, do Jorge Gerdau, e hoje nós estamos com uma captação de recursos que é feito pelo MBC junto ao setor privado para a contratação de consultorias para reestruturarem completamente o INPI. Então, hoje a gente está aguardando essa captação de recursos junto ao setor privado,
que é o modelo que o MBC trabalha. Eles captam no setor privado e doam um projeto para o governo, com o compromisso que o governo implemente aquilo. Então é nesse momento que nós estamos para atacar essa questão do NPI. Uma última pergunta, secretário. Qual é o seu objetivo como secretário? O que você quer deixar para o próximo que vier a ser secretário no seu lugar? Bom, o primeiro que eu quero, que é o meu maior orgulho, é a minha equipe. Desde que eu entrei como secretário e até um pouco antes, quando eu estava diretor, eu troquei 90% da minha equipe lá. Porque a gente colocou na secretaria uma mentalidade de startups. Quando a gente desenvolve programas dentro da nossa secretaria, a gente usa metodologias de startup, como Lean Startup, como Business Model Generation, como Design Thinking. Então nós usamos o que nós ensinamos para as próprias startups dos nossos programas, nós usamos internamente. Então eu trouxe uma gama de pessoas concursadas, então 100% da minha secretaria é de servidores públicos, que entraram nos últimos 3 concursos, a maioria deles com experiência no setor privado, que eu fiz o recrutamento justamente dos que já tinham experiência no setor privado, e dá uma carga extrema de treinamento, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, para que eles tenham visão global dos temas que eles estão atuando. Então a gente manda esse pessoal para vários lugares do mundo. A gente estava conversando de Israel aqui um pouco antes, a gente já mandou 2, 3 vezes missões nossas para Israel, para o pessoal se capacitar e outros países também. Então, assim, o meu maior orgulho vai ser eu deixar uma equipe de altíssimo nível que vai se perpetuar no Ministério, trazendo uma nova mentalidade para dentro do Ministério e fora dele. O segundo ponto é que eu espero que os programas que a gente está atacando, a gente consiga resolver os problemas nossos aqui no Brasil. Então, nós temos hoje o maior programa de startups do Brasil. O meu sonho é ver um Google saindo desse programa. Seria lindo. Eu tenho, por exemplo, a operação do Pronatec, que a gente executa uma parte do Pronatec de qualificação profissional do MEC. Nós executamos e o nosso é o melhor desempenho do Pronatec. E o Banco Mundial, a gente contratou o Banco Mundial, o MIT e o IPEA para avaliar o nosso programa dentro do Pronatec. E o nosso programa foi 3 vezes melhor que o melhor programa de qualificação da América Latina, a parte que o MDIC executa. Então, meu sonho também é fazer com que a maneira que a gente executa o Pronatec seja replicada para todo o Pronatec, para mostrar que dá para realmente gerar resultados bons. Nós estamos resolvendo diversos problemas de lei de informática, do próprio NPI, trazendo e modernizando a maneira como esses instrumentos estão desenhados hoje, fazendo um investimento muito forte, principalmente no ecossistema de startups. Então, acho que se eu conseguir no final do mandato aí desse ministro atingir esses objetivos, acho que a gente vai deixar um bom legado para quem vier. E o mais importante, a gente vai conseguir colocar a cultura impregnada no Ministério como uma cultura realmente de startup, de inovação e de principalmente excelência no serviço público. Muito bom, secretário. Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui ao nosso estúdio. Nós estamos todos muito torcendo, acho que o Brasil inteiro tem que torcer pelo seu trabalho e pelo seu resultado. Eu gostaria muito de agradecer aqui essa oportunidade. Obrigado, Daniel, pelo convite. Muito obrigado. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com